Estão vendo ali a tela? Sim. O livro ali, né? Estão vendo ali o exemplo, né? Estão ali no exemplo 6.7. Beleza. Então, basicamente isso, né? Ele falou sobre o... Ele falou. Eu falei, né? O vídeo era eu falando sobre a questão do atraso, né? Porque como ele acontecia, como ele era modelado, como ele usando ali as séries de Taylor, acho que era, né? Ele podia chegar nessa aproximação de Padé, então tinha duas aproximações. Eu disse para vocês que, né, que são da equação 635 e 637 ali, né? Duas aproximações diferentes. Essas duas aproximações elas são representadas ali na figura 6.7, que eu disse para vocês fazerem no Silab. Não sei se deu certo lá para vocês fazerem essas simulações, se conseguiram bater esses exemplos. Basicamente, no primeiro, o que nós temos ali é que deveria ter um degrau, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui alguma coisa. Nós deveríamos ter um degrau e, né, a realidade, digamos, é isto aqui. E por meio das aproximações de Padé, já seja A1 ou A2, então nós conseguimos essas duas curvas G1 e G2 ali. Vocês percebem que, logicamente, elas não estão exatamente em cima do degrau atrasado, mas elas estão, né, tentando, é uma função que tenta fazer esse acompanhamento ali. E na segunda, me parece que a resposta de um sistema de primeira ordem, né? Também aparecem ali os valores da simulação da simulação aproximando pelo PADE 1.1 e pelo PADE 2.2. Não sei se ficou claro aí, se há alguma dúvida, novamente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, entrem em contato ali, a gente tenta resolver. Depois passei para vocês o exemplinho 6.3, né? Também fui fazendo ele, é basicamente um tanque de remistura, tá certo? Existem ali uns atrasos, existe um sensor que mede a concentração, que é aquele sensor AT ali. Existe uma recirculação, os atrasos θ1, θ2. E a pergunta é o que acontece no sensor, o que o sensor mede quando a concentração CI de repente muda como um step, tá certo? Como um degrau. Então, vai acontecer ali a equação diferencial, tá certo? Aquela equação de conservação, que seria esta aqui. Vão aparecer as equações dos atrasos, né? Que são essas duas equações aqui de atrasos. E depois disso aí, então, vai ter a função de transferência, tá certo? Onde a função de transferência, né, ele vai ir caminhando e vai chegar nesta equação aqui, 653, né? 653... Não, 653 não, 652. Nessa equação 652, então, nós temos o... Um segundinho, pessoal. Então, nessa equação 652 aparecem os atrasos ali, ó, no numerador aparece um E na θ 1S, na menos θ 1S, né, existe ali um atraso. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Opa, o que aconteceu? Então, vocês veem aqui na equação 652, aparece um atraso ali, um E na menos θ 1S no numerador, e aparece um atraso no denominador, um E na menos θ 3S. O que acontece? Quando você tem isso aí, esse do numerador, o amarelinho ali, o E na menos θ 1S, você tem na tabela de Laplace, você tem como voltar para o tempo com ele. Só que o que está no denominador, você não tem como voltar com o tempo com ele. Então, o que acontece? Analiticamente, você está fazendo isso aqui na mão, você precisa substituir esse E na menos θ 3S por alguma expressão que te permita voltar no tempo. E essa expressão, então, o que é usado aqui é a aproximação de Padé 1.1. Somente para esse E na menos θ 3S, tá certo? Para esse atraso vermelho ali. O atraso amarelo, E na menos θ 1S, se deixa ali quieto, porque ele volta no tempo na tabela. Aí é isso, né? Você vai pegar e substituir, então, E na menos θ 3S pela equaçãozinha ali que acabamos de ver de Padé. Onde é que tá? Do Padé 1.1, né?
esta equação 6,35, tá certo? Então, substituir o θ aqui, no caso, vai ser o θ3, e joga lá na equação e manipula ela. Foi o que foi feito aqui no exemplo. Com essa manipulação, o que vai acontecer é que esse e na menos θ3s do denominador ele vai desaparecer, e você vai conseguir, então, voltar para o tempo. É o que o exemplo faz. E o que eu passei para vocês para fazer no Silab, então, eu fiz a mesma coisa. Só eu peguei esse e na θ3 aqui, do denominador, onde que está aqui? Esse aqui vermelhinho, da 652, eu substituí ele pelo PADE. E também substituí o e na menos θ1 pelo PADE. Só que aí fiz no Silab e reorganizei as equações, porque no Silab, se você colocar no XCOS lá no numerador e na menos θ1s, ele vai dar um erro, ele não deixa você fazer isso aí, tá? O que você tem que ter no XCOS é um polinômio em S no numerador, um polinômio em S no denominador, não pode ter um exponencial. Até no XCOS aparece lá, me parece que tem uma função chamada delay, que você pode até usar, né? Uma outra forma de você usar o erro, o erro não, o atraso, né? Tem uma funçãozinha própria ali que se chama atraso. A gente vai usar, né, essas aqui de PADE para fazer a aproximação analítica. Então, coloquei ali o PDF para vocês, coloquei também o arquivinho do XCOS para vocês verificarem e compararem e tal. E também, né, se tiverem alguma dúvida com relação a isso aí, deem um toque aí, entrem em contato, a gente conversa. Beleza, então isso aqui é o que tem a ver com o atraso. E com isso do atraso a gente fecha o capítulo 6, a gente não vai avançar muito mais do que isso. Essas figuras aqui da figura 6.9 foram as que eu consegui fazer lá no meu XCOS, né, que eu passei para vocês pelo WhatsApp. A gente vai deixar por aqui no capítulo 6, não vamos avançar mais. E vamos então passar pelo capítulo 8. Eu não vou passar pelo capítulo 7. Lembre, pessoal, de vocês irem fazendo os exercícios de cada capítulo, tá? Vários exercícios. Nesse caso, o capítulo 6 não vão ser todos, né? A gente não viu o capítulo 6 inteiro. Olha aqui, ó, isso aqui de funções de estado é o que a gente está trabalhando agora ali na pesquisa, tá? Função de espaço de estado é uma outra forma de modelar os sistemas que não por função de transferência, mas por espaço de estados. A gente vai passar para o capítulo 8, tá? O capítulo 7, que a gente vai pular, porque isso aqui é um tema que deve ser visto em instrumentação, tá certo? Que tem a ver com a identificação de sistemas. Bem rapidamente, assim, eu não vou ensinar aqui esse capítulo, a gente não vai ver ele aqui, esse capítulo 7. Não chega o capítulo 7. O que acontece quando você não tem a função de transferência do sistema, você não faz ela analiticamente, como a gente tem feito até agora, né, a partir de uma equação de conservação, você tem uma outra opção que é analisar o teu sistema na prática, tá certo? Então, o que você faz? Você não conhece a função de transferência do sistema, mas você pode, que é isso aqui, ó, né? Você pode fazer ele na prática, de forma empírica. Então, bem rapidinho aqui, ó, isso aqui é um tema que a gente também não vai cobrar, porque é visto em instrumentação. O que é? Imagina que você tem um sistema lá, qualquer um, olha, imagina que você tem ali um tanque com uma água entrando aqui, um líquido entrando, um líquido saindo, e você tem aqui, sei lá, um sensor que mede o nível, tá certo? Tem ali um sensor que consegue medir o nível H. Só que você não tem a função de transferência que te diga, vamos imaginar aqui, tá, que esta vazão que entra aqui é a vazão I e que esta vazão aqui que sai é a vazão W. E o que acontece? Você vai querer saber a tua medida, o que você quer saber é o H, o nível, quando há uma mudança em WI, por exemplo. Então, o WI variou, ao aumentar o WI, por exemplo, então tem mais vazão. Lembra ali que na saída, a vazão de saída vai depender de Bernoulli ou da lei de Ohm, dependendo da aproximação que você estiver fazendo, mas a gente não vai fazer por ali, neste caso.
Aqui o que se faz é o quê? Você quer saber como que o nível varia, tá certo? Em função de que o WI sofra alguma variação, tá certo? Então, o que você pode fazer? Em vez de ir na equação de conservação da massa ali do tanque e até aplicar a lei de Ohm ou aplicar a equação de Bernoulli, você pode, se você tem o teu tanque, claro, né? Você tem o sistema físico. Você pode colocar ali uma vazão I constante e deixar o teu sistema entrar em regime permanente, ele vai marcar um nível. E você mesmo, então, você coloca e diz, você aumenta este WI aqui em um valor de degrau, tá certo? Então você aumenta no tempo, né? O teu WI que tinha um determinado valor constante, você faz com que ele passe a um determinado valor novo ali, faz um degrau nele, e você observa o que acontece no nível. Então, se este aqui é o gráfico do nível, tá? Este aqui é o gráfico da vazão de entrada e este aqui é o gráfico do nível, ambos no tempo. E você olha para o gráfico do nível e você vê que o nível tinha um determinado valor e de repente ele fez assim. Então você pode empiricamente, ou seja, olhando para os resultados do sistema, se você consegue controlar a entrada WI, dizer, olha, coloca um determinado step de tanto, e veja que o gráfico de saída é esse aí, você pode dizer, olha só, isso aqui é similar a uma equação a como responde um sistema de primeira ordem. Então você pode chegar aqui e dizer que você mede, tá certo? Quanto que é o 60 deste pulo aqui de 100% que sofreu o nível, você pode medir onde que fica 63,2%. E onde ficar esse 63,2%, tá certo? Aí você vem e mede quanto tempo tem ali, ó. Então você vai encontrar esse valor, quem que vai ser? Vai ser o valor tal. Então você pode ir encontrando as características do sistema sem sair da equação de conservação. Você vai fazer uma observação empírica e pegar os dados, tá certo? E para o primeiro sistema de primeira ordem, de segunda ordem também acontece assim, né? Então você obtendo os gráficos de entrada e saída das variáveis, você pode fazer umas considerações para encontrar o teu sistema, qual é o tal, qual é o K, qual é a frequência natural, etc, etc. Beleza. Capítulo 7, então, a gente vai pular ele. E vamos, então, para o capítulo de número 8, que é, de fato, controle. Outra coisa, controle. Nós temos... Eu vi ali o último calendário. No último calendário, nós temos que fechar o semestre até dia 15 de março, tá certo? Dia 15 de março tem que ser passadas as notas, né, as notas, as médias, né, antes dos exames, digamos assim. Então, dia 15 de março, deixa eu só dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Não é isso aí, não.
Caramba. Aqui, ó. 2020. Ah, não acredito. Assim, sim. Aqui, ó. Vocês estão vendo ali, né? Dia 15 de abril é o último dia para inclusão dos conteúdos, avaliações e médias. E aí, do 16 ao 23 vão ser os exames, tá certo? Esse é me parece que esse aqui é o último que está funcionando. Então, o que a gente vai fazer? Como dia 15 é o que eu tenho que fechar as notas, a gente vai fazer, então, 15 de abril, aqui é março. Em abril, o dia 15 seria aqui. Vamos fazer, então, a nossa prova 2 no dia 13 de abril, ok? 13 de abril a gente faz a segunda prova e de uma vez a gente marca o exame. Vamos fazer o exame do 16 ao 23. 16 ao 23 em abril. Então a gente pode fazer dia 20 ou dia 22. Não sei o que vocês preferem aí. Tem alguma preferência? Dá na mesma dia 20 ou dia 22? O exame eu acho que dia 13 é bom. Não sei se vocês têm alguma outra sugestão. A prova, no caso, né? Dia 13. Isso, a segunda prova, isso. Acho que é bom. Tem mais tempo para estudar. E o exame pode ser no último dia também. É na quinta? Não. Deixa eu ver aqui o exame. O exame tem que ser até a 23, né? O último dia para inclusão dos exames é dia 24. Tem que me dar um tempinho também, porque eu tenho que corrigir, né? Então, isso é março. Em abril aqui, ó. Dia 24. Eu acho que é melhor fazer no dia 20 para me dar um tempinho, porque senão vai ficar um dia para mim corrigir, é muito pouco. Então vamos fazer assim, ó, dia 13, terça-feira, segunda prova, dia 20, terça-feira, exame, beleza? Beleza. Ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa história. Então, capítulo 8. Vamos entrar de fato no controle. Então, controles por realimentação. A gente viu alguma coisinha bem lá no começo sobre controle. E agora vamos entrar um pouquinho mais com mais calma no assunto. Vamos lá, então. O que a gente viu até agora? A gente viu a planta. A gente viu a planta e vimos que, então, a nossa planta é um processo que ela tem entradas e saídas, de acordo? No nosso caso aqui, no nosso estudo da graduação, a gente está vendo sistemas com uma entrada só, né? No máximo com uma entrada, no máximo com duas entradas, digamos assim. Poderia ser uma entrada manipulada e uma perturbação e uma saída só. Então você tem na tua planta uma saída, que a gente chama em geral de variável de processo, né? Process variable, ou variável de saída, ou variável controlada. E temos a entrada na planta da variável manipulada. Aquela que você ajusta, né? Aquela na qual você tem controle para mexer nela de tal forma que a planta tenha uma saída como você quer, né? Voltando para o caso da ducha elétrica ali, a variável de saída vai ser a temperatura, né? A PV ali, a variável de processo. E a variável manipulada seria a vazão da água que está passando ali, que você controla com a torneira. Podemos ainda ter dentro da planta uma entrada de perturbação, tá certo? Um disturbance aí.
que é algo que você não consegue mudar, mas você pode pelo menos medir. Então, se você mede ela, você pode, né, tomar alguma ação com relação ao sistema para você, né, com relação à tua variável manipulada para que o teu sistema seja aquele que você quer. Isso é o que a gente viu até agora, de acordo? Então, essa planta a gente viu como que você encontra o comportamento da variável de saída quando a variável manipulada ela tem um determinado comportamento. Então, a variável manipulada sofreu um degrau, ou uma rampa, ou um seno, qualquer coisa dessas, a gente já sabe como fazer para calcular qual vai ser o comportamento da variável de saída, caso você tenha algumas variáveis de entrada aí com alguma oscilação, alguma variação conhecida, tá certo? Isso aí a gente já fez. O que a gente vai fazer agora? Agora vamos entrar no controle de fato. Se eu tenho uma planta ali, no caso, voltando para o caso da ducha elétrica ali. Se no caso da ducha elétrica, qual é o objetivo? Qual é o objetivo quando você entra lá para tomar teu banho ali? Ou seja, a grosso modo, quando você tem o teu sistema de ducha elétrica ali, um aquecedor, uma vazão de água que entra, uma vazão de água que sai, essa água que sai tem uma determinada temperatura, tal. Qual é o teu objetivo nesse sistema ali? Que é o que você realmente quer que aconteça? Alguém que me diga aí alguma coisa. Qual foi a pergunta mesmo? Qual é o objetivo? Quando você entra no banho lá, você tem uma ducha elétrica que você pode mexer na torneira e varia a temperatura e pode ter uma perturbação tal. Qual é o teu objetivo nisso tudo? Deixar a água numa temperatura ideal. Exatamente. O que você quer é que a variável de saída ou a variável de processo, essa PV aqui, eu quero que ela tenha um determinado valor. Eu quero dizer, olha, eu quero que a temperatura da água seja 47 graus, 33 graus, sei lá. Claro, no nosso caso, quando a gente toma banho, não é meio complicado isso aí, porque a pele ela não tem um número ali para te dizer, ó, tá batendo tanto, mas é como se tivesse, tá? É como se eu tivesse um termômetro na pele e ele sentisse lá a água 20 graus, aí ele manda informação para a cabeça lá, para o cérebro e diz, ó, a água tá 20 graus. A gente gostaria que fosse 30. Então a cabeça manda a mão e diz para a mão, olha, abre lá a válvula um pouco mais, ou fecha a válvula um pouco mais, melhor. Aí a temperatura começa a passar menos água pela resistência elétrica, então como é menos água, ela se esquenta mais rapidamente, então a temperatura começa a subir. Então o termômetro da pele começa a dizer, opa, já estamos chegando, ó, passou demais, está quente demais. Manda a cabeça, diz para a cabeça agora manda para a mão, ó, agora abre um pouco porque já foi demais, etc, etc. Mas o nosso objetivo aqui nesse esquema todo é que esta variável de saída tenha um valor desejado. Esse valor desejado chama-se o valor de set point. Set point. Também é chamado às vezes de valor de referência. Tá certo? Então vamos colocar aqui no caso. Imagina que nós temos aqui a nossa ducha, tá? Então o meu valor desejado vai ser. Eu quero que a temperatura da água esteja a 30 graus Celsius. Isso é o que eu quero. Ok. O que eu vou fazer para que a temperatura da água aqui na saída seja aqueles 30 graus que eu quero? Primeira coisa que eu tenho que fazer é medir. Então eu vou pegar esse valor, no valor instantâneo. Imagina que atualmente ela está em, sei lá, em 20 graus, tá? É 20 graus Celsius, então eu vou pegar isso aqui. E no nosso caso, isso aqui, esta variável seria uma temperatura. Vamos passar por um sistema de medição. Que é tudo que vocês deverão ter visto ali na disciplina de instrumentação, de medição. Aí você mede isso aí
por exemplo, você tem um termômetro, sei lá, um termopar, então ele mede a temperatura e vai gerar uma voltagem correspondente, né? Em geral, esses instrumentos de medida, o que vai sair aqui é uma variável elétrica, tá? Em geral é uma variável elétrica, tá? Que corresponde à temperatura que você está medindo. Beleza. Quando eu medir ali essa informação de que eu tenho 20 graus Celsius, eu já tenho ela. O que eu tenho que fazer? Eu disse, olha, eu quero 30. E o sistema está me dizendo, nós temos 20. O que a gente vai fazer? Vai calcular esse erro que tem. Então, este valor de 30 aqui, ó, que na realidade esse valor de 30 graus Celsius, ele também vai estar representado como uma variável elétrica, tá? Mas por enquanto eu não vou complicar, a gente vai ver isso aqui um pouquinho na frente, tá? Imagina que simplesmente esses 30 graus Celsius é uma variável elétrica que está passando por aqui que corresponde a 30 graus. E aqui está passando uma variável elétrica que corresponde a 20 graus. Então, quando eles chegarem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar os 30 e subtrair os 20. O que eu vou obter aqui na saída? Vou obter a diferença. Essa diferença a gente chama de quê? Essa diferença que vai por aqui, que é subtrair, né? Por aqui entra somando, 30 somando, por aqui entra 20 subtraindo, tá certo? Mais menos. E eu vou ter aqui, então, uma coisa chamada de erro. Que no caso desse nosso exemplo, eu tenho, então, um erro de 10 graus Celsius. Com esse erro, eu vou entrar num controlador. Esse meu desenho está ficando muito justo aqui. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar. Beleza. Então aqui, ó, o sistema veio aqui, a medida. Esses 30 é o valor desejado, o set point ou referência. Subtrair um do outro e tenho o erro, que é aquele azulzinho claro ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse erro e vou colocar ele, vou passar ele por um controlador. Tá certo? E a saída desse controlador eu vou levar lá para que ele atue na planta, naquela variável manipulada. Então, esse controlador que está aqui, é como se fosse, no caso da ducha elétrica, ela fosse a nossa cabeça, né? Nosso cérebro ali. Então, eu recebi a informação da pele, foi lá pelos neurônios, sei lá o que, chegou na minha cabeça e disse, ó, tá 20. E por outro lado da minha cabeça eu dizia, mas eu quero 30. Eu faço a subtração, me dá um erro, e aí eu digo, tá, como eu tenho um erro de 10 graus Celsius, então agora no controlador, o que vai acontecer é pegar esse erro de 10 graus Celsius e dizer, fazer alguma continha com esses 10 graus Celsius e dizer, agora então gira a torneira meia volta fechando, agora gira a torneira 2 voltas abrindo. Essa informação é a que vai para a planta. Saiu do controlador e vai para a planta. Aí a planta, com essas 2 voltas mais ou 2 voltas menos de torneira, vai ter uma vazão diferente. Portanto, a planta vai... Essa mudança na variável manipulada vai fazer com que a variável de processo, que é a temperatura, mude, né? Espero que mude no sentido em que eu quero, né? Se eu queria 30 e está em 20, eu espero que ela comece a aumentar, porque senão eu vou ter o meu controlador está errado. Se ela começar a diminuir mais ainda. Então, à medida que essa temperatura passa de 20 para 25, o que vai acontecer? Na próxima volta, quando eu tiver os 25 graus na temperatura de saída da planta, o que vai acontecer? Esses 25 vai subtrair lá, então agora eu vou ter o erro, vai ser quanto? Vai ser 30 menos 25, então agora eu tenho um erro de 5, o meu erro é menor. Esse erro menor de 5 entra no controlador e, novamente, a cabeça diz, agora o erro é de 5, então não precisa fechar tanto a válvula, pode fechar ela um pouquinho menos, ou abrir ela um pouquinho. Aí essa informação vai para a planta e aí a questão continua. Entende? Essa é a questão aqui, vai ser então o meu loop de controle, né? Meu ciclo fechado, a minha realimentação, que é como a gente chama isso aqui, né? Olha lá o título, né?
Controladores por realimentação, por feedback. Então, esse controlador é o que a gente vai estudar agora. A gente já estudou, vocês já estudaram lá o sistema de medição, né, na outra disciplina, que é como que eu passo o valor de graus Celsius para miliampérios ou de graus Celsius para volts, se aquilo é um termopar, se aquilo ali é uma termorresistência, se aquilo ali, sei lá, que tipo de transdutor eu vou usar, tá certo? Dentro dessa caixinha do sistema de medição eu tenho também uma função de transferência, tá? Uma função de transferência igual com as que a gente viu até agora. A gente já viu a planta, tá certo? Então nós sabemos já como montar essa planta aí, quais são, como analisar ela analítica ou qualitativamente, qual é a função de transferência dela, tá certo? E agora nós vamos analisar então esta aqui que nos resta, que é o controlador. O que eu vou colocar aí no controlador? Para quê? Para que na temperatura de saída eu tenha o valor desejado ou de set point ou de referência. Beleza? É isso aí o tema aqui, que é já eu diria que é o tema chefe da disciplina. O objetivo do controle, ele é sempre levar o erro a zero. Tá certo? Esse é o nosso objetivo. Nós temos que levar o erro a zero. Ou seja, que se eu quero 30, eu devo ter 30 para que quando eu faça aquela conta ali mais menos, o erro seja zero. Pode ser que está tudo funcionando certo. Tá? Imagine vocês que eu consegui fazer com que essa temperatura na saída fosse aqueles 30 graus lá. Ele chegou nos 30 graus. Quando ele chega nos 30 graus, então o meu erro vai ser zero e a entrada no controlador vai ser zero. Ainda quando a saída do controlador é zero, não significa que o valor da variável manipulada seja zero. A variável manipulada pode ter um valor ali que é, ó, já cheguei no valor que eu queria, deixa a torneira ali abertinha em tantas voltas para que a vazão seja tanto constante e ali a temperatura na saída é tanto constante, é 30 graus constante. Beleza. Ou seja que nesse momento o controlador para de trabalhar, não tem mais erro, o controlador não trabalha mais. Existem duas formas para que o controlador trabalhe, tá certo? Ou seja, a partir desse momento, imagina que você quer 30 graus, a temperatura da água é 30 graus e o meu controlador não está trabalhando. Para que ele comece a trabalhar, existem duas opções. Quais seriam as duas opções para que o controlador trabalhasse outra vez? Imagina que a temperatura desejada já é a temperatura na saída da planta. O que poderia acontecer para que o controlador trabalhe novamente? Uma perturbação. Uhum. De repente, aconteceu, estava tudo certinho e aconteceu uma perturbação. O cano rachou. Então, da vazão que estava indo para a ducha elétrica, diminuiu a vazão. Então, a temperatura da saída da ducha começou a aumentar, porque está chegando menos água por causa da perturbação. Então, a temperatura aumentando, né, passou de 30, 31, 32, 33, começou a aumentar, aí o controle começou outra vez a trabalhar e vai fazer com que a válvula abra mais, né? Para suprir, para fornecer aquela vazão que está sendo perdida em algum lugar, a válvula vai ter que abrir mais para fazer com que a temperatura chegue a 30 outra vez. Beleza, então uma forma de que o controle trabalhe é pela presença de perturbações. Qual outro caso poderia acontecer que o controle de estar sem trabalhar passasse a trabalhar? Uma mudança do set point. Exatamente. Esse é o segundo caso. Você está lá com 30 graus, quero 30 graus, tenho 30 graus, mas de repente você diz, não, sabe o que? 30 graus não tá bom não, eu quero agora mudar para 35. Então, quando você muda para 35, o sistema novamente ganha um erro, né? Porque eu estava 30 desejando 30 set point e obtendo 30 variável controlada. Só que no momento em que você diz, não quero mais 30, eu quero 35, esses 30 aqui, ó, vai passar para 35 e, portanto, o erro que estava em 0 vai passar para 5,
tá certo? Porque de repente você disse, eu quero 35. Eu quero 35, mas tenho 30, quando subtrair ali, 35 menos 30, eu vou ter um erro de 5, e aí o controlador vai trabalhar outra vez. Beleza, isso é importante por quê? Porque esses dois casos, eles têm uns nomes especiais. Quando você deseja que, quando o teu set point ele não varia, você deseja um set point constante, mas alguma perturbação pode acontecer e estraga o teu sistema e o controlador começa a trabalhar, a gente chama isso aí de um regulador, tá certo? Um regulador, ou seja, eu quero que o meu set point ele não mudou. Alguma coisa externa fez com que a minha planta saísse do seu valor de equilíbrio ali, do seu valor desejado. E caso você queira mudar a tua temperatura de entrada, a tua variável desejada, o teu set point, então, nesse caso, nós chamamos de um sistema controlador. Então, temos regulador e controlador. Regulador quando a variável de set point é constante e acontece alguma perturbação. E controlador quando você, de fato, muda a tua variável de set point. Essa variável de set point, ela pode mudar várias vezes, tá? Eu posso dizer, olha, eu quero que a temperatura comece em 30, depois tenha uma rampa e vá aumentando até 35 em 10 segundos, depois quero que ela fique em 35 em 20 segundos, depois quero que ela tenha um comportamento de seno com uma amplitude de 2 graus, enfim, você pode fazer o que você quiser. Então, esse set point pode ser uma função no tempo, que vai mudando no tempo, não necessariamente tem que ser sempre um acidente só, tá? E isso a gente chama então de controlador. Então temos controlador e regulador. Beleza. Então já falamos do erro, da planta, da perturbação. Beleza, vamos lá então para frente. Vamos ver este exemplinho aqui, ó. Muito bem. Olhando esse sistema ali, o que vocês acham que está acontecendo? Vamos lá lembrar o que são as coisas. Vamos ver como é que está a nossa memória aí. Vocês lembram o que é AT? O que é esse AT aqui? Não lembro. Acabamos de ver isso aí no exemplo do tanque ali, daquele tanque que tinha os atrasos θ1 e θ2. É um sensor, né? Um transmissor. Um transmissor de concentração. Então ele está medindo ali uma concentração de um determinado componente ali, sei lá, o componente A. Ali eu tenho um tanque, né, que está chegando ali 2 entradas e tem uma saída ali pelo overflow, né, pelo ladrão aqui. E o líquido que está saindo ali pelo ladrão, né, pelo overflow, ele está sendo medido para ver quanto % de uma determinada componente ele tem. Esse é o sensor AT, ele está medindo isso aí. Tá certo? É um analisador, um analisador de concentração de algum elemento lá, um elemento A. Concentração de A. Beleza. Este AC aqui, o que é? Vocês viram isso aí em instrumentação, né? Esses símbolos, ou não viram isso aí? Eu acho que sim, mas faz tempo, hein? Beleza. O AT é um sensor de transmissor de concentração e o AC é um controlador de concentração. Então, o A, né, os dois são analisadores, só que um transmite, né, um pega o valor, um é um sensor e o outro é um controlador, tá certo? Então, este outro aqui é controlador. Um controlador. O A na realidade é de analyzer, né, de analisador.
Analisador. Analisador. Confundi aqui o espanhol. O analisador. Muito bem. Então, o que vocês acham que está acontecendo ali? Vocês conseguem perceber o que está acontecendo? Eu tenho um tanque. Ele tem duas entradas, certo? Cada entrada, o que mostra o que é o X1 e o W1? Quando diz aqui que esta entrada tem X1 e W1, o que está dizendo ali? O que seria o X1 e o W1? Concentração e vazão máxima. Exatamente. E a segunda entrada também tem, ó, concentração e vazão. Certo? O que significa que a concentração X2 é igual a 1? Que ela é 100% alguma coisa. Isso, então no caso ali, na segunda entrada é 100% o elemento A. É somente ele que está entrando por ali. Muito bem. Essas duas entradas, vocês percebem ali que a entrada 2, ela tem uma válvula. Sim, aquele desenho ali é uma válvula controlada. Ó, esse desenho aqui é uma válvula. Isso aí também é de instrumentação, né? A válvula pneumática, aquilo ali, aquelas válvulas que você aplica pressão sobre elas e elas abrem ou fecham, tá certo? Se aplica mais pressão, elas abrem mais ou fecham mais, dependendo do tipo da válvula. E essa linha que tem ali dois risquinhos, o que significa? Que é uma linha com ar à pressão. Essa linha que tem ali, que é tracejada, ela significa que é um sinal elétrico. Em geral deve ser corrente, né? Corrente elétrica ou voltagem, talvez. Isso tudo é de instrumentação, tá? É de simbologia de instrumentação. Então nós temos aqui a nossa válvula. Essa aqui é uma válvula. Espera um segundinho que ficou lento aqui a escrita disso. Válvula pneumática. Válvula pneumática, melhor. Agora ficou péssimo aqui, misturou tudo. Então, essa válvula pneumática, o que acontece com ela? A pressão que chega ali pela linha roxa faz com que ela abra mais ou menos. E ela abrindo mais ou menos, ela deixa passar mais ou menos vazão. Aquele W2 ali pode ser de alguma forma manipulado, controlado. Você pode, em função de quanto ar que você manda para a válvula, fechar ou abrir a passagem da vazão no tanque pela entrada 2. De acordo? Ok, o que mais temos nós aqui? Ok. Qual é a variável que está sendo medida no sistema? A concentração. Concentração. Então, uma coisa bem importante aqui, digamos, uma dica-chave, é que cada vez que você veja um instrumento de medição, muito possivelmente... Olha aqui nesse caso aqui da ducha, tá? O instrumento estava medindo o quê? O instrumento de medição media o quê? Temperatura. Temperatura. E quem que era a variável controlada? Quem que era a variável de processo aqui? Nesse exemplo da ducha, qual é aquela variável que eu queria controlar, levar para o valor desejado? A temperatura. A temperatura. Então, uma dica é cada vez que você vê um instrumento de medição, muito possivelmente essa seja a variável controlada do sistema, porque em controle, para você poder controlar alguma variável, você precisa de alguma forma medir ela, porque senão você não tem como controlar, né?
Eu quero controlar a temperatura e levar ela para 30 graus, mas eu não sei quanto que é o valor dela. Como é que eu vou fazer para poder dizer se está muito quente, se está muito frio, se tenho que fechar, se tenho que abrir? Eu preciso, então, obrigatoriamente, alguma forma de saber o valor dela. Então, em princípio, cada vez que você ver um instrumento, você já percebe que o teu sistema de controle, a variável de controle é essa aí que o instrumento está medindo. Então, aqui neste caso, quem seria a variável que eu quero controlar? A concentração. A concentração. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora é, a partir desse desenho ali, esse desenho que a gente está vendo ali é um esquema físico do que está acontecendo, né? Vocês estão vendo o tanque, estão vendo as duas entradas de líquido, estão vendo que tem uma saída e que tem um sisteminha ali elétrico, né? Que é o verde, que passa a informação do sensor para o controlador. Vejam que o controlador recebe o valor do set point, estão vendo ali? Aqui vamos desenhar de laranjinha aqui, ó. O controlador recebe o valor do set point. Já sabem o que é o valor. O que seria esse valor do set point aí? O valor desejado de quê? Da temperatura? Da Não. concentração. Isso, é o quanto que eu quero que a concentração seja. É o valor de set point da concentração. É o valor de set point da variável controlada. A variável controlada nesse caso é a concentração. Então, eu quero que o set point seja de 80% de concentração do componente A. Então, essa informação está chegando ali naquela setinha laranja. O que está acontecendo lá dentro desse AC? Se vocês olham ali, esse AC, o que ele está fazendo? Ele está recebendo o dado do sensor, está recebendo o dado do valor desejado, do set point, e está entregando o quê? Está entregando uma variável que ele chama ali de P, que está indo para onde? Essa variável P está saindo daqui, está indo para onde? Está indo para atuar na válvula, né? Esse IP que aparece ali, que vocês estão vendo numa bolinha, aquele IP é somente um transdutor para passar um valor de corrente e para pressão, tá? Vou escrever por aqui, ó. Esse I barra P é um transdutor. Transdutor, lembra de instrumentação? Transdutor é quando você transforma energia de uma grandeza para outra. Transdutor de corrente, que é o I que vocês têm ali, para pressão, que é o P que vocês têm ali. Então, o sinal verde era corrente, o da linha verde é corrente, e o sinal da linha roxa é pressão. Então, quando entra no IP ali, a corrente, sei lá, 2 miliampérios, 100 miliampérios se transforma em 50 milibar, 80, sei lá, quilopascal, sei lá, se transforma em um valor de pressão que vai atuar na válvula. De acordo? Esse daí é o IP. Então, a minha pergunta era aqui, ó. Quando vocês olham para o AC ali, aquela bolinha amarela AC, ela está recebendo duas coisas e entregando uma. Está recebendo o valor do set point, que é o desejado. Está recebendo o valor do sensor, que é o valor atual dessa variável que eu quero um valor especial dela. E está entregando essa variável P, que é a variável que vai atuar no sistema, na variável manipulada. Então, se a gente fizesse disso aí, se a gente fizesse disso aqui um controle, vamos lá, eu tenho aqui o set point, que está entrando. E aqui eu tenho o erro. O set point entra somando. Aqui eu tenho aqui o meu instrumento de medida, né? Medição. A medida. O erro. O erro passa por um controlador, lembram?
E esse controlador manda um sinal para a planta, para a variável, aqui esse desenho que a gente fez, olha. Do controlador sai um sinal para a variável manipulada da planta. Então, se nós olhamos aqui esta parte, o que vai sair aqui vai ser aquele P. Que na realidade aqui é um P. Isso é esse P ali. Vocês percebem que o que está acontecendo aqui, ó? Está entrando. Ah, perdão, aqui não. Está entrando o quê? A medida que vem do instrumento. Está entrando o valor desejado, que vem lá do cara que ele disse quanto que ele queria para aquela composição do elemento A. E está saindo o P. Então, se eu pegar toda essa caixinha aqui, ó, assim, eu vou ter que essa caixinha é o próprio AC que eu tinha naquela bolinha. Olha lá, tá entrando a medida, tá entrando o set point e tá saindo o P, a ação de controle. Tá? P é a ação de controle. Olhem aqui na bolinha amarela aqui, ó. Na bolinha amarela estava entrando a medida, que é a linha verde, no AC. Aqui, ó. Estava entrando o set point e está saindo o P, que é o valor que vai atuar na válvula para ela fechar ou abrir, dependendo do que seja necessário. De acordo? Então, esse controlador, esse AC ali, ele corresponde a esta parte do diagrama de blocos. De acordo? Muito bem. O que vocês acham? Esse P ali, ele vai atuar sobre que variável? Que variável ele vai fazer mudar? Olha lá o desenho aqui. Essa informação P vai fazer mudar que variável do meu sistema? A vazão? A vazão qual? Qual vazão? W2. W2, exatamente. Então, quando esse P, que é corrente, tá? Esse valorzinho de P é tantos amperes, o que seja. Passar ali por aquele transdutor que transforma de corrente em pressão. Então, tantos amperes corresponde a tanta pressão. Essa pressão de ar vai na válvula. A válvula vai ser... Eu não sei se está claro para vocês como é que funciona a questão da válvula pneumática. Tá tranquilo que a válvula pneumática entra uma pressão de ar e ela vai mexer a sua comporta ali, ela vai mexer o seu obturador? Sim. Vamos ver aqui, a gente vê um videozinho aqui, se temos aqui um videozinho. Vamos ver aqui, pneumática. Tudo bem, essa é a resposta veloz, que é quanto? Vamos ver aqui. Quanto demora isso aqui? Vamos ver isso aqui, ó. Fala, meu querido eletricista, técnico, Que esse engenheiro, cara você aqui? que trabalha na área industrial. Aqui atrás eu tenho um painel com CL. We would almost always like to have control over different parameters of the process, like temperature. Vocês estão escutando a voz do cara do vídeo? Sim. Beleza. Então, olha lá tá Pressure, a nossa level, válvula and so ali, ó. on. To achieve this, obviously we need a controller, like programmable logic controller. The level of a liquid inside a tank. You may say how it passed through it. Ah, eu só quero a animação da válvula. And this is the bonnet that is connected to the body and covers its inner parts.
We call this part plug. The plug will control, stop, or start the flow by exposing the liquid flowing inside the pipe. This part here is the actuator that transfers the mechanical power to the plug using the stem. Então, lá em cima entra o ar, From the a positioner. pressão, e empurra para baixo o Main diafragma, role of the positioner e a haste vai para baixo, lá embaixo na válvula ela abre, the né? actuator to precisely adjust the plug for being open or closed. There are a variety of actuator and positioner types, and we are going to check them all at the end of this video. So let's start with an example to Bem, understand. beleza. Então, variável manipulada é a vazão 2, né? Que quando essa válvula ali receber a pressão correspondente à corrente que saiu do AC do controlador controlador de analisador, que é esse AC ali, então essa vazão 2 vai mudar. Então, aqui nesse meu desenho, ó, este P2 aqui, este P, ele vai ir diretamente a atuar sobre... Aqui antes. Esse P ali, ele vai ir... Deixa eu apagar este AC aqui. Vai vir aqui, então, numa bolinha, vamos fazer bolinha. E P vai transformar aquele valor ali em pressão. Esta pressão vai entrar onde? Vai entrar na válvula. E a válvula, entrando pressão, vai fazer com que... O que acontece? Então, olha só, aqui esse P é corrente, tá? Esse valor de P aqui, toma cuidado que esse P aqui, para não confundir com o outro P, esse P aqui é o sinal de controle. E é um P minúsculo, tá? E este P aqui é pressão. E é um P maiúsculo. Esse sinal de controle aqui é para ser amperes, né? Ele falou ali que era corrente. Amperes. E pressão vai ser, sei lá, alguma medida aí em quilopascais, ou sei lá o que seja de pressão. Quando a válvula receber essa pressão em quilopascais, ela vai abrir ou fechar e vai permitir que passe uma determinada vazão 2. De acordo? Essa vazão 2 vai atuar em quem? Vai atuar, essa vazão 2 vai entrar na planta. Qual que é a variável de saída da planta? De acordo com este desenho aqui. Quem que é a variável de saída da planta? Oi? Quem que é? Não entendi. É a vazão, né? E a concentração. A concentração, exatamente. Ou seja, se eu olho aqui para esse desenho aqui em cima, quem que é a saída da planta? A saída da planta é a minha variável que eu estou controlando, a variável controlada. Tá certo? Que no caso da ducha era a temperatura. Então, neste caso, a variável controlada qual é? O valor lá de... No caso, é o X, né? O X é a concentração, neste caso aqui, né? Que o analisador mede é X. Uhum. Ele está medindo o X na saída do tanque. Esse X aqui, ó. O sensor AT mede a concentração do elemento A. A concentração é a variável, chama-se X aqui. De acordo? Então, nesse diagrama de blocos, ó, entra W2 e o que vai sair da planta é a variável X. Lembrando que X é a concentração de um determinado elemento ali. Tá claro isso aí? Beleza.
Para onde que tem, como que o que me está faltando aqui somente para fechar o sistema? O erro? O erro tá ali já, não tá? O erro tá aqui. Certo. Tu tem que ver tem que ligar essa para realimentar, né? Exatamente, ou seja, eu tenho que pegar e medir a concentração atual, que é o X. Opa, vou fazer vermelhinho aqui. Vou medir essa concentração atual que tem na saída do tanque e vou passar ela pelo instrumento de medida, que lá no desenho, esse instrumento de medida é aquele que tem uma letra Analyzer Transmitter, aquele AT ali. E aí já vai, o sistema vai continuar. Uma pergunta, esse set point aqui é o valor desejado de quem? Da concentração, né? Exatamente, set point, né? Esse set point aqui é o set point de X. O que? Ou seja, quanto que eu quero de concentração? Beleza. Eu digo, eu quero tanto por cento. O sistema mede aqui quanto que eu tenho nesse momento inicial. Eu quero 20 e tenho 30. Então, esses 30, essa informação de 30 vai vir por cá, vai ir no sensor, vou tomar a medida, essa medida eu vou comparar com o que eu desejo, eu queria 30 e tenho 20, vou ter um erro ali de mais 10 ou menos 10, ou seja lá, o valor que seja. Uma coisa importante aqui, ó, o erro sempre é desejado menos real, tá? Nunca ao contrário. Sempre desejado menos real. Valor de set point menos valor medido. Com esse erro, eu vou entrar então no controlador. O controlador vai fazer uma conta lá, que é o que a gente vai ver na sequência. E essa informação vai mandar um sinal de controle, que é esse P aqui. Esse aqui é o sinal de controle. Esse sinal de controle vai atuar na variável manipulada da planta, que no nosso caso é a vazão 2. Mudando essa vazão, essa planta vai mudar a sua concentração e vai ser novamente medida a nova concentração, calculado um novo erro, um novo sinal de controle e assim por diante o sistema vai continuar. É bom tomar cuidado com esse diagrama que eu acabei de fazer aqui, chama-se o diagrama de blocos do sistema controlado, tá certo? O diagrama de blocos do sistema controlado. E esse diagrama que estava desenhado aqui no começo do livro, ele é um esquema físico da planta. Olha aí, ó, diagrama esquemático, tá certo? Do sistema. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode confundir os esquemas. Ou seja, esse esquema físico é o que tem lá, ó. Tem uma caixa com um tanque, tem um sensor com um fio que manda a informação para o controlador. Do controlador tem o set point em geral ele não vem de um fio, não. Ele vem ali de um teclado que o AC tem um teclado e você diz quanto que você quer de set point. Beleza. Se eu olho para esse sistema aqui esquemático físico, o que está entrando na planta? Eu poderia dizer, olha, olhando para esse desenho aqui, está entrando X1 e W1 numa entrada, que é concentração e vazão, e pela outra entrada está entrando X2 e W2, e está saindo X e W. Tudo bem, isso é o que fisicamente está acontecendo, está entrando um líquido com uma concentração e uma vazão, por um lado, está entrando pela outra entrada, está entrando líquido com outra concentração, outra vazão, e pelo rebosse ali, pelo overflow, está saindo um líquido que tem uma concentração X e uma vazão W, tá certo? Só que quando a gente vem para cá, para esse diagrama de blocos, quando a gente está falando de entradas e saídas, é diferente, tá? Nesse diagrama aqui, quem que está entrando, o que entra e o que é que sai da planta? Hein? O que entra é vazão e o que sai é concentração, né?
Isso, né? Mas mais precisamente o que entra é a vazão 2 e o que sai é a concentração na saída do tanque, que é o X. De acordo? Só que se eu olho para esta planta aqui e digo o que está entrando, o que está saindo, você pode de repente pensar, não, estão entrando duas entradas de vazão e está saindo uma pelo ladrão ali, pelo overflow, está saindo outra coisa. Não sei se estão me entendendo a confusão que pode acontecer. Uma coisa são as variáveis que entram e saem do diagrama de blocos da planta, e outra coisa são as variáveis que entram e saem da planta física, aqui no caso esses dois tubos de água entrando, de líquido entrando e o tubo de líquido saindo, tá? É bom tomar cuidado com isso aí. Agora aqui, essa é a planta, tá? Só a planta. Se eu estou analisando só a planta, que foi o que a gente fez, né? Repito, foi o que a gente fez até agora, só analisando a planta aqui, ó. O que entra... O que entra e o que sai da planta aqui. Só que se eu digo para vocês o que entra e o que sai da planta controlada, do sistema controlado completo, o que entra e o que sai? Eu acho que eu não entendi o que tu falou ali da planta física, então. A planta física é somente aquela bolinha verde. Certo? Essa é a planta. Aqui, claro, aqui nesta bola verde é o diagrama de blocos. Ali dentro da planta, daquele retângulo que está escrito planta, o que tem ali dentro é uma função de transferência. De acordo? Certo. Laplace entrando vazão 2, saindo concentração X, que é a concentração na saída do tanque. A minha pergunta agora é, nesse diagrama de blocos aqui, o que entra... Esse diagrama de blocos total, todo ele, chama-se diagrama do sistema de controle da planta, a planta controlada. O que entra nesse diagrama de blocos e o que sai? Dele todo, deste completo aqui. Parece que entra o set point Set point de quem? da concentração. Aham. E sai aqui a concentração final. Concentração final, o que é isso? É o X ali. O que é o X? É a concentração depois que mistura o X1 e o X2. Isso, o X é a concentração na saída do tanque, tá certo? Concentração na saída do tanque, beleza. Então, olha só, no diagrama de blocos completo, todo este que a gente tem aqui, está entrando o quanto você quer e na saída você vai ter quanto você tem. Tá certo? Lembra que tudo isso aqui é Laplace, tá? Todos aqui são funções, cada caixinha ali tem uma função de transferência. Que pode ser um número, pode ser uma constante, pode ser algo de primeira ordem, né? K sobre tal S mais 1, pode ser algo de segunda ordem, etc. Tá certo? Beleza. Como eu falei, a nossa preocupação daqui para frente, né, vai ser esta parte aqui do controlador. O que eu coloco aí para quê? Para que o valor de set point que eu desejo seja o valor na saída. Tá certo? Esse aí é a nossa preocupação. Ok, já com essa introdução aí, espero que tenha ficado mais ou menos claro. Vamos dar uma revisada aqui nesse texto. Beleza, vamos lá então. Controladores por realimentação, né? Conhecendo o comportamento dinâmico de alguns processos representativos e algumas ferramentas matemáticas, né? Que é o que a gente já tem feito até agora, né? É possível aplicar algumas técnicas de controle por realimentação. Vamos lá, olha aqui. Batendo o olho ali. Eu quero que cada um de vocês, ou sei lá, vamos buscar aqui um voluntário aqui, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, Maria Eduarda.
Maria Eduarda, se tu puderes... Tá vendo esse desenho que tá ali, né? O que tá acontecendo ali, mais ou menos. Tá. Olhando para o que está acontecendo ali, qual deveria ser a variável controlada? Temperatura? A temperatura de quê? A temperatura do tanque. Do líquido, né? Do líquido no tanque. É. Beleza, a temperatura do líquido no tanque, beleza. Essa é a variável controlada. De acordo com o que está ali, tu consegue ver se a temperatura do líquido que eu desejo não está no valor que desejo. O que eu posso fazer para que essa temperatura se modifique? Você vai me dar o calor que está entrando ali embaixo. Exatamente. Exatamente. Então, só até aí eu já consigo desenhar o diagrama de blocos da planta. Se eu fosse desenhar o diagrama de blocos da planta, vamos ver se eu tenho espaço por aqui. Um espacinho por aqui. Vamos fazer por aqui, pequenininho. Se esta aqui, ó... Opa. Ah, tô num PDF aqui. Um segundo. Aqui. Aqui eu posso. Vamos lá. Então, se... Com isso que você disse ali, eu tenho então a planta. É uma caixinha aqui, um bloco. O que entra e o que sai dela? Que variáveis? Vai sair a temperatura. Saída da temperatura. Uhum. E Entrada. entrada. Aquela pergunta que eu te fiz. Se a temperatura do tanque não é aquela que você deseja, em que você tem que mexer para que ela seja a que você deseja? No calor. Calor, isso aí. Aqui, ó. Você modifica o calor e naquela planta tem uma função de transferência que vai te dizer, modificando o calor que está entrando ali naquela resistência, sei lá o que é, a temperatura vai mudar como um sistema de primeira ordem, de segunda ordem, não sei, etc. Tá certo? Pode até que seja que você tenha aqui uma perturbação entrando, ó, pode ser que, sei lá, imagina que a vazão de entrada WI ela não é constante. Tá certo? Então, não importa, essa vazão você pode até não ter, não controlar ela, não manipular, mas você consegue conhecer e coloca ali na continha. Muito bem. Agora, Maria Eduarda, o que eu faço? Onde que eu coloco, como que eu fecho a malha de controle disso aqui para que a temperatura na saída na realidade não, né? Para que a temperatura, que é a saída da planta, mas que é a temperatura dentro do líquido dentro do tanque, seja a que eu quero. Tem uma temperatura eu quero que a temperatura seja de tanto. Isso aí chama-se temperatura de set point. Como que eu fecho a malha de controle disso aqui? Tu vai medir a temperatura. Sim. Aí você vai calcular o erro. E medição aqui, né? Meço, beleza. Vou calcular o erro. Como que eu calculo o erro? Daí você coloca entrando o set point. A temperatura de set point. Somando. E diminuindo isso que foi medido. Beleza. E o que sai? Aí vai sair o erro. O erro. Que vai para o controlador. Exatamente. Aqui é o erro. Vou colocar isso dentro de um controlador que é o que a gente vai estudar. E daí vai sair. Beleza, isso aí. O controlador é essa caixinha aqui, né? A caixinha do controlador pega o erro e joga para fora o sinal de controle que a gente está chamando de P aqui. Tá? Esse P pode ser que ele sofra ali alguma mudança para chegar no calor, não sei se, né, tem que ser transformado em outra variável e tal, mas basicamente esse P vai ser quem vai fazer que o calor mude, de acordo? Beleza, isso aí. Isso aqui.
Isso aqui também já falamos, ó. Diagrama de blocos do controle. Só se analisa somente o controlador. O que tem o controlador? O controlador tem o sinal de entrada, que vem do transmissor, que seria o transmissor é o sensor, tá? Que mais que vem? Vem o valor de referência, o set point, né, que é a setinha verde. E o que ele manda para fora, né, o controlador, o que ele joga para fora, este controlador aqui, então é o sinal de saída, o sinal de controle P. De acordo? Esse sinal de controle P, ele vai ir para o que a gente chama de elemento final de controle. Então, o elemento final de controle, o que que é? É o elemento que recebe o sinal do controlador e atua sobre por exemplo, no caso do tanque ali, a gente estava vendo era uma válvula, a válvula pneumática. Nesse caso, a válvula pneumática é o elemento final de controle. Ele recebe o valor do controlador e muda a variável que vai ser a variável manipulada que vai para a planta. Tá? Nesse caso anterior que a gente fez aqui, vai ser talvez aqui esse elemento final de controle, está aqui, ó, vai ser o aquecedor elétrico. Então, no aquecedor elétrico chega o sinal de controle P e ele vai fazer com que passe mais corrente pela resistência, blá, 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 e vai fazer então que entre calor, tantos BTU por hora dentro do tanque, né, dentro da água do tanque. Então, esse é o elemento final de controle. Muito bem, olha ali riscado em vermelho diz, o objetivo do controle é reduzir o erro. Esse é o objetivo do controle, levar o erro a zero, se for possível. Veja lá, o que é o erro? O erro é o valor desejado, que está ali como R de T, R é com relação à referência, né? Lembra que o set point a gente pode chamar ele de referência, valor desejado ou set point. Então, R de T é a referência, é o que eu quero, o set point, e o B é o valor medido. Então, o erro no tempo vai ser o valor desejado menos o valor medido. R de T menos B de T. Se esse R de T é constante, a gente conversou também sobre isso, a gente chama do meu sistema, eu chamo ele de um regulador. E se o R de T é variável, como está, por exemplo, ali, ó, o desenho ali do lado, vocês estão vendo, olha, eu queria que a temperatura desejada minha, eu queria que fosse zero e que fosse subindo como uma rampa, e depois que se mantivesse naquele determinado valor ali, e depois que ele descesse e tal, então eu posso ter, ó, isso aqui, ó, pode ser o meu valor desejado. Então, nesse caso, né, eu tenho um valor desejável que vai variando e eu chamo isso aqui de controlador. Se o valor desejado é constante, né, eu digo aí, ó, eu quero que o meu valor desejado sempre tenha um valor só, então eu vou ter um regulador, de acordo? Quando a gente está fazendo, quando a entrada do valor desejado ela for uma variável, a gente chama isso aí de tracking. Tá? Tracking é fazer um segmento. Então, eu quero que a temperatura na saída seja uma rampa, se mantenha, desça, depois um seno, etc. E aí o que acontece? Todo o meu sistema de controle está trabalhando para que na saída a temperatura tenha esse valor ali. Então, eu estou fazendo um segmento, chama-se de tracking isso aí. Muito bem. Então, vamos analisar alguns tipos de controladores que existem aí no mercado e tal, para a gente poder, então, começar a entrar neste esquema aqui, ó. Que tipos de controladores a gente vai analisar aqui? Vamos analisar os controladores PI, PID, PD, etc. Já vamos ver o que significa isso aí. Então, um tipo de controlador bem básico é o controlador P, que é o controlador proporcional. Então, o sinal de saída do controlador, lembra que o sinal de saída do controlador é aquela letrinha P de T. É proporcional ao sinal do erro. De acordo? Então, deixa eu apagar isso aqui, para não ficar poluindo aqui o nosso desenho. Olha lá, o sinal de controle P, lembram que esse P de T ali é o sinal que está saindo do controlador. Então, o sinal que vai sair do controlador é igual a um P barra, que é um P de regime permanente, de acordo? Mais KC, KC é uma variável só, tá? KC, vezes o erro. Ou seja, se
o KC, sei lá, tem qualquer valor aí, 5, 6, 10, 20. A saída vai ser o quê? Você vai pegar o erro, que no caso, este aqui é o teu erro, e multiplica pelo ganho. Esse ganho do controlador é o ganho KC, que é um número, né? Pode ser negativo ou positivo. E a isso você vai somar um P de regime permanente. E esse valor aí é o sinal de controle. Vamos só lembrar no caso da ducha elétrica, tá? No caso da ducha elétrica ali, quando você estava com a tua mão regulando a torneira, o que seria esse P barra? Esse P barra é o lugar da torneira ali onde você já chegou e a temperatura chegou no valor que você desejava. Então você não vai mexer mais. Quando a temperatura chegou no valor que você desejava, quanto que é o erro? 0. Então, quando a temperatura chegou no valor que você desejava, o segundo termo desta conta aqui, este termo aqui, ó, ele vai se zerar, porque o erro é 0. Você chegou no valor desejado. Mas isso não significa que a vazão tem que ser 0. Ou seja, quando o erro for 0, você vai ter que ter uma vazão ali que é a vazão certinha para que a temperatura seja a temperatura certinha. A temperatura certinha faz com que o erro seja 0, porque a temperatura certinha é a mesma temperatura de set point que você desejava. Mas quando a temperatura desejada e a temperatura real forem iguais, não significa que a vazão vai ser 0. Quando a temperatura desejada e a temperatura real são iguais, esta bola preta aqui vai ser 0, porque o erro é 0. Mas eu ainda preciso que haja uma vazão passando por ali. E essa vazão vai ser, então, este P de regime permanente. Tá claro? Então, veja lá. Aqui você vai abrir ou fechar a válvula mais ou menos dependendo do teu erro, né? Faz certo sentido. Se a temperatura da ducha, da água que está saindo da ducha é 20 e eu quero 21, eu tenho um erro pequenininho, eu tenho um erro de 1 grau Celsius. Então eu vou pegar esse erro de 1 e multiplicar por uma constante Kc, para dizer quantas voltas lá eu tenho que abrir a torneira. Ela vai abrir a torneira pouquinhas voltas, porque essa multiplicação de Kc vezes o erro vai ser pequeno, porque o erro é pequeno. Quando o erro aumentar, por algum motivo, se eu quero 20 e tenho 30, então eu tenho 10 graus Celsius de erro. Então, esse erro aqui vai ser grande, que ele multiplicando pelo mesmo valor de Kc, né? Kc é um valor constante, vai dizer para o sistema que ele tem que abrir a torneira muitas voltas, para que seja uma vazão muito alta. Tá claro isso aí? Então, nesse caso do controlador proporcional, a ação de controle, o sinal de controle P, ele vai ser proporcional ao erro, certo? E mais um valor P de regime permanente, que é o valor no qual o sistema está estabilizado quando a temperatura desejada seja alcançada. Então, você vai ficar somente com essa parcela de P barra ali. Ok? Então, diz aqui, ó, o ganho do controlador pode ser ajustado para variar a sensibilidade do controlador ao erro. Né? Logicamente, esse valor de Kc aqui, ó, se você coloca um valor de Kc aqui, vou desenhar aqui com isso aqui. Se você coloca um valor de Kc aqui alto, se você coloca um valor de Kc ali alto, vamos ver aqui quem nos ajuda. Emanuel, tá aí, Emanuel? Sim, prof. Beleza, se o valor de Kc do controlador é alto, o teu sistema vai ser mais ou menos sensível ao erro. Pode repetir a questão de novo? Se o valor de Kc, se o teu ganho proporcional for alto, o teu sistema ele é mais ou menos sensível ao erro. Se o dano for alto, Oi? acho que vai ser menos sensível. Não, vai ser mais sensível. Porque olha só. Se você tem um controlador, vamos imaginar essa equaçãozinha que está ali, ó. Essa equaçãozinha que está aqui, estou falando dessa equação aqui, ó.
Vamos imaginar que esse P, vamos imaginar o caso da ducha. Então, esse P ali vai ser a vazão que está passando pela torneira. A vazão de água indo para a ducha elétrica. Se o KC é grande, imagina que KC é 100, tá certo? Então, quando você tiver um erro pequeno, então você vai ter KC 100 vezes erro pequeno, vamos imaginar 1 grau. Então, KC vezes 100 vezes 1 vai dar 100. Então, a vazão vai ter que ser 100. Porque eu tinha um erro de 1 grauzinho, 1 grau Celsius de erro, fez uma vazão de 100. Então, o sistema rapidamente, a temperatura estava muito quente, então eu vou ter que abrir a válvula 100 vezes lá. Mas se o KC fosse pequenininho, se em vez de 100 ele fosse 10, quando aparecer o mesmo erro de 1 grau Celsius, ele vai dizer que a vazão tem que ser 10 vezes 1, ou seja, tem que ser somente 10. Então ele vai reagir com menos intensidade quando o KC é pequeno. Quando o KC é grande, ele vai reagir com muita intensidade. Para o mesmo erro, ele vai dizer, olha, abre a válvula um monte. E tem um problema, se você coloca um KC muito grande, um ganho de controlador muito grande, parecesse que fosse bom porque ele vai atuar rapidamente para resolver o problema. O problema é que ele pode atuar, ele atua tanto que ele pode passar para o outro lado. Ou seja, se eu coloco um KC muito grande, eu estou sentindo a água um pouquinho quente demais. Então eu venho e abro a válvula 20 voltas para que entre muita água, para que a água esfrie. Aí o que vai acontecer? A temperatura vai ficar baixa demais. Aí ficou baixa demais, aí o que o controlador faz? Como o KC é grande, ele vai multiplicar esse erro por um número muito alto. Então eu vou fechar a válvula um monte. Então eu vou começar a oscilar demais e posso oscilar de forma instável, ou seja, que eu comece a divergir. Ficou muito quente, abri muito a válvula. Agora, como abri tanto a válvula, agora ficou muito frio. Então eu fecho muito a válvula. Como eu fechei muito a válvula, agora ficou muito quente e começa a oscilar demais. Com um KC grande, o sistema é mais rápido para responder, mas ele é muito sensível e pode ser que ele seja sensível demais, que leve o sistema à instabilidade, de acordo? Que é o que está ali. Então, olha, o ganho do controlador pode ser ajustado, né? O valor de KC você pode mudar para escolher um KC que seja bom para você. E assim você varia a sensibilidade do controlador ao erro. Se o KC é alto, o teu controlador é altamente sensível ao erro. Se o teu KC é baixo, ele é pouco sensível ao erro. O sinal de KC indica se a saída do controlador aumenta ou diminui com o aumento do erro, né? Então, se o sinal do KC ele pode ser positivo ou negativo. Então, se o teu KC é positivo e o teu erro é positivo, lembra que a definição do erro é sempre valor desejado menos valor real. Então, se o teu valor desejado está por cima do valor real, você vai ter um erro positivo. Se o teu erro é positivo, você tem que pensar qual deve ser o sinal do teu controlador para ele fazer o que você precisa, tá certo? Então, o sinal de saída, o sinal do KC indica se a saída do controlador aumenta ou diminui com o erro, né? Se o sinal do KC é positivo e o teu erro aumenta, então ele vai sair positivo. Se o teu sinal de saída é negativo, se o teu KC é negativo e o erro é positivo, então a saída, o P, que é a saída do controlador, vai ser negativo. Você tem que saber que tipo de sinal você vai colocar no controlador, dependendo da tua aplicação. Tá certo? Vamos lá, vamos pensar no caso da ducha ali, esses 5 minutinhos que ficam para a gente fechar essa ideia do sinal. Vamos lá. Na planta da ducha, deixa eu trocar de cor aqui. Esta é a planta. Esta aqui é uma ducha elétrica. Quem que entra e quem que sai no diagrama de blocos da planta da ducha? Tu mesmo, Emanuel. O que entra Uhum. é vazão. A vazão. E o que sai? Temperatura.
Temperatura, ótimo, isso mesmo. Emanuel, o que acontece se eu aumento a vazão? O que acontece com a temperatura? Aumenta ou diminui? Vai diminuir. Vai diminuir. E, ao contrário, né, se eu diminuo a vazão, a temperatura Aumenta. aumenta. Beleza. Imagina você que eu vou colocar um controlador aqui, ó. Vou colocar um controlador K5. O valor dele é 5. Esse aqui é o meu controlador. E esse controlador, ele vai vir aqui e o que acontece aqui é... Isso aqui é a medição, né? Estou medindo aqui. No caso ali é um termômetro, tá certo? Eu estou medindo a temperatura. E aqui eu tenho o valor desejado, tá vendo aqui, ó, a temperatura de set point. Quanto que eu quero? Eu quero, por exemplo, eu quero 30 graus. Então, 30 graus Celsius, aqui está entrando, esses 30 graus estão entrando como positivos, e aqui esta medida atual, a real, está entrando como negativa. E aqui está saindo uma coisa que a gente chama de... Opa. Chama de quê, Manuel, isso aqui? Esta linha verde, como se chama? É o erro. O erro, isso aí. O erro entra no controlador, ele multiplica por 5 e vai para a vazão. A minha pergunta, ou a minha dúvida aqui é a seguinte. Se esse 5 tem que ser positivo ou negativo, Emanuel? Vamos com calma aqui um segundinho. Vai ser mais ou vai ser menos? Então vamos fazer um raciocínio aqui com isso. Emanuel, imagina só que eu tenho uma temperatura real de 20 graus. Ok. E o desejado é 30 graus. Se a temperatura real é 20 e o desejado é 30, quanto que é o meu erro? É 10. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, muito bem, mais 10. Agora eu pergunto para você, se eu tenho 20, mas eu quero 30, o que eu tenho que fazer com a temperatura? Diminuir ela ou aumentar ela? Eu tenho 20, eu quero 30. Aumentar. Aumentar, muito bem. Se eu quero aumentar a temperatura, então eu tenho que fazer o que com a vazão? Diminuir a vazão. Diminuir a vazão, muito bem. Agora vamos olhar se esta temperatura aqui, se este erro tem sinal positivo, mas eu preciso que a vazão diminua, o meu 5 tem que ter sinal positivo ou negativo? Pode repetir? Aqui, olha, se a gente acabou de ver que eu preciso, deixa eu trocar aqui de cor. Eu preciso que a minha vazão diminua, não é? Sim. Uhum. Beleza. Só que o meu erro, ele é positivo. A questão é, que sinal tem que ter o meu K? Esse 5 que eu coloquei ali, que sinal que ele deveria ter? Ele deve ser mais ou ele deve ser menos? Para que esse mais 10 entrando, eu tenho um erro de mais 10. Só que na saída do controlador, ele tem que fazer que a minha vazão desça, diminua. Então, deve ser mais ou menos 5? O K deve ser menos. Deve ser negativo, né? Então, aqui, ó, neste K aqui, que é este K que está aqui, vamos fazer aqui um risco por aqui.
Esse deve ser o controlador, né? O controlador deve ser... Esse meu controlador tem que ser menos 5, de acordo? Sim. Vamos pensar agora. Eu escolhi o controlador de menos 5. É esse mesmo que eu vou usar. Eu vou até apagar aqui. Eu vou usar um controlador de menos 5. Agora quero ver se isso aí vai funcionar mesmo. Imagina só que agora em vez de 20 graus na saída, eu tivesse 40. Eu tenho 40 graus Celsius na saída e coloquei um controlador de menos 5. Vai funcionar ou não vai funcionar? Como que eu faço esse teste? Vamos lá, Emanuel. Se eu tenho na saída a temperatura real é de 40 e a desejada é de 30, quanto é o meu erro? Desejado é 30, então vai ser menos 10. Muito bem, o meu erro vai ser de menos 10. Se o meu erro é de menos 10 e o K é menos 5, quanto que é o sinal P que está saindo aqui? O sinal de controle P é de quanto? Vai ser positivo. Vai ser positivo. Ou seja que se ele é positivo, ele vai fazer com que a vazão aumente, de acordo? Ok, sim. Uhum. Se a vazão aumenta, o que deve acontecer com a temperatura? Vai baixar. Vai diminuir, que é o que eu quero. Estamos de acordo? Eu tenho 40 e eu quero que ele vá para 30. O que Sim. significa isso aí? Que esse controlador negativo de menos 5, ele está ok, funciona para os dois casos, para quando a temperatura real é maior ou menor da desejada. Tá claro? Sim. Ótimo. Tá com dúvidas aí, pessoal? Neste caso especial da ducha, o meu controlador proporcional tem que ser negativo. De acordo? O controlador tem que ser negativo. Esse sinal do controlador vai depender de caso a caso, né? Se eu tenho um sistema de aquecimento, um sistema de nível, eu tenho que fazer esta análise aqui. Eu tenho que fazer a análise e dizer o que acontece na planta, se a entrada da planta aumenta, o que acontece com a saída. Beleza. E depois disso, o que acontece se o que eu tenho é maior que o que eu desejo, né? Se o erro é negativo, sim, se o erro é positivo ou negativo, o que acontece com o sinal de controle e se esse sinal de controle positivo ou negativo é o que eu desejo nesse caso, né? Sempre isso aí tem que ser feito, essa conta. Essa conta aí, acabou a nossa aula, vai nos dizer, então, o valor do KC, que é o que está aqui, que eu estava conversando aqui com vocês. Aqui, ó. Né? No caso do controle, o sinal de KC, eu estava falando aqui, indica se a saída do controlador aumenta ou diminui com o aumento do erro, né? Se o KC é positivo, aumentando o erro, aumenta a saída, ou se o KC é negativo, aumentando o erro, diminui a saída, né? O P, o do controlador. Beleza, então aqui, essa história aqui, né? Então nós temos ali o caso inverso e o caso direto, né? E eu tenho que, então, saber se inverso ou direto vai depender se o KC é maior ou menor que zero. Estão vendo aqui, ó? Se o KC é positivo ou se o KC é negativo. Quando ele é positivo, eu chamo de inverso. E quando ele é negativo, eu chamo de direto. Tá certo? Beleza. Eu vou deixar por aqui. E a gente continua. Próxima aula eu passo para vocês ali os vídeos para vocês darem uma olhada. Algum exercício para vocês tentarem fazer. Lembrem aí, pessoal, tendo alguma dúvida nos exercícios que eu vou colocar agora, ou no texto, ou do anterior, do que vocês já viram ali, mandem uma mensagem ali, a gente tenta ver como que a gente resolve. Lembrem de ir fazendo os exercícios do livro, tá certo? Tem vários exercícios que estão com os vídeos colocados lá no canal do INECO já resolvidos, deem uma olhada, tentem fazer vocês sozinhos primeiro, né, para que tenha um pouco de graça, para ver se estão entendendo o esquema. Se não, deem uma olhada no vídeo ali. Tendo alguma dúvida também, entrem em contato, mandem aí uma mensagem e a gente conversa. Beleza? É isso aí, pessoal. Então eu vou fechar aqui a nossa... Valeu, então. Bom final de semana a todos. Tchau, prof. Obrigada. Ok, um abraço. Lembrem das datas da prova também. Eu vou escrever, mandar uma mensagem para vocês, mas lembrem aí das datas da prova também. Ok, pessoal. Um abraço, então. Falou.